O exercício físico constitui uma atividade física sistematizada, repetida, com um ritmo de tempo de duração definidos. Quase sempre é norteado por objetivos específicos, ou seja, é realizado com o intuito de alcançar um determinado resultado ou um condicionamento para o corpo. Qual que é o tema de hoje, Vi? Transformando a vida através do exercício físico. E antes de começar com o nosso convidado, eu vou te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E o nosso convidado de hoje, ele compete como fisiculturista e, além de ser personal trainer, tem uma plataforma online que atende pessoas em vários países. Ele já transformou a vida de mais de 1000 pessoas. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Bruno Barbosa. A honra é minha poder conversar com vocês, acompanho o canal, já sou fã. Muito obrigado pela sua presença e por aceitar nosso convite gentilmente. Eu que agradeço. Vindo de Santos aqui para São Paulo para gravar com a gente aqui no Compartilha Cast. É uma honra, muito bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco. Hoje vamos falar então sobre educação física, sobre essa parte de treinamento. O Bruno ele é especialista, treinador mental e também personal trainer, então ele vai dar muita dica aqui para vocês que estão acompanhando o canal. Bom, para a gente começar, Bruno, conta um pouquinho sobre a sua história, como que você iniciou e começou a sua carreira nessa jornada aí como personal trainer. Na verdade, eu meio que caí de paraquedas, né? Eu era pequeno, não engordava e procurou médicos para ver se ia crescer, se engordava. E aí o médico falou, não, vai ser maior que o pai. Meu pai tinha 1,86 m. Nossa. E aí chegou em casa, minha avó falou, esse médico não sabe nada, deixa que eu sei, eu faço as coisas aqui. E me deu biotônico Fontoura, chá de pata, e até fala assim que... E eu fiquei viciado em bolo de fubá, porque ela colocava fubá no meu leite. Então não era nem um leite, era um mingau, né? Olha só. Consequência disso, com 9 anos, 96 quilos. Meu Deus. Pequenininho. E aí comecei o processo de emagrecimento. Por quê? Porque meu avô tinha uma escolinha de futebol e não deixou eu entrar na escolinha dele. Porque ele falou que eu não parecia um jogador de futebol, não tinha aspecto físico num jogador. E aí eu comecei o meu primeiro processo de emagrecimento. Minha mãe me ajudava, foi uma guerra em casa, minha avó sem falar com meu avô. E eu queria provar pro meu avô que eu era capaz de, entrar pro time. Só que eu percebo hoje que, na verdade, eu queria provar pra mim que eu era capaz, né? Sim. Então eu emagreci e entrei pra escolinha do meu avô. E aí meu avô, quando eu tinha 16 anos mais ou menos, uns 15, 16 anos, meu avô faleceu. E eu olho e eu lembro de, assim, era uma escolinha comunitária, né? Então, assim, eu vi ele salvar muitas vidas, formar muitos meninos, que, tirou menino da rua e tal. E quando ele morreu, fizeram uma praça com o nome dele no bairro. E eu olhei pro meu primo e falei, cara, por que as pessoas morrem e depois são aplaudidas? Eu quero continuar esse projeto do meu avô. E eu já estava jogando bola nessa época, tive uma outra lesão e engordei de novo. Aí eu falei, já que não dá para jogar bola, vou tentar ser um treinador igual ao meu avô. E aí eu comecei todo o processo, me formei. E aí quando eu me formei, eu via que as pessoas começavam a treinar e paravam. Né? Aquela coisa das pessoas entrarem para academia, faz o plano de 1 ano e vai as 2 primeiras semanas, vai o primeiro mês e sobe. Mês, depois desiste. E aí eu fiz todo o processo de engordar para entender a mentalidade das pessoas. De novo, pela terceira vez, então, você engordou? Essa vez de propósito. E dessa vez de propósito para poder entender... Exatamente. No laboratório, você mesmo ali entendendo o comportamento das pessoas. Porque eu olhava as pessoas assim, comigo, eu pensava já... As pessoas... Eu já consegui fazer o processo de emagrecer. Só que eu nunca tinha parado para pensar como que era cada etapa. E por que essas pessoas não ficavam? Né? Aí é o medo de se enfrentar, a frustração... Né, a família que muitas vezes não ajuda, os amigos que não apoiam. Então eu quis viver todo esse processo para poder documentar isso e ajudar as pessoas a mudarem de vida depois. Sensacional, meu Deus. Assim, agora, trazendo um pouco para minha realidade, né? Porque eu descobri na atividade física, que eu sempre odiei. É impressionante isso. Mas você não é a primeira, fica tranquila. Mas a grande transformação, porque sem atividade física, eu sou uma outra pessoa. Com certeza.
E hoje eu faço atividade física todos os dias. Ó, Justamente. musculação, o que tu faz? Eu comecei por um desafio muito grande que eu estava passando na minha vida. Eu comecei a fazer boxe, porque, na verdade, eu tentei de tudo. Primeiro eu fiz musculação, não gostei, daí eu fui pro Pilates, daí ia mais ou menos, daí eu passei por esse desafio, ficava muito nervosa, daí me recomendaram fazer o boxe. Descontou a raiva toda no boxe. No boxe, meu professor, nossa. Amassou o saco, destruiu quanto saco de pancada? E você sabe que eu tinha dificuldade para bater? Com Porque eu tinha muita raiva, muito nervoso, mas eu não tinha aquela agressividade. Não era nem a força, era a agressividade. É porque a vontade você tinha, mas quanto mais vontade você tinha... O meu professor falava assim, vem me bater. Eu, não, eu batia nele, depois eu pedia desculpa. Com dó do Eu ficava com dó. Mas aí eu comecei, eu li um livro que foi A Grande Transformação, que foi O Milagre da Manhã, e eu passei, então, a acordar mais cedo, fazer atividade física, e os dias que eu não tinha vontade, eu lembrava como eu saía da atividade física para que eu falasse, não, essa vai ser a minha motivação. E hoje, eu não... Assim, a Vivian sem atividade física outra pessoa. Tanto que hoje, com esse tempo aqui em São Paulo e com várias coisas que você estava fazendo, eu estava bem desanimada. Daí, quando eu vi você lá treinando, eu falei, não, deixa eu ir também, né? Hoje eu não posso falhar, né? O Bruno vai estar lá. Eu vou entrevistar o Bruno e eu não fui. Então, hoje eu fiz uma... Aqui, né? Eu fiz a minha corrida hoje para pegar esse pique justamente para eu falar, não, eu tenho que mostrar exatamente que a atividade física faz muita transformação. E eu queria aproveitar e te perguntar, como que é fazer essa transformação na vida das pessoas individualizado, assim? Sabe que você falou duas coisas que são muito legais e eu uso muito desses argumentos para colocar dentro do processo. Que a dificuldade é ir, né? Você falou, depois que eu saio, a melhor sensação do mundo. Sim. E até me permitam, de repente, falar, mas assim, Arnold Schwarzenegger, que é assim, um dos grandes mitos da área, ele falava que assim, é a mesma coisa que um orgasmo no final de um treino. Porque a sensação de eu venci é muito boa. Sim. Né? Então, assim, é uma chance da gente vencer todos os dias. Sim. E, na verdade, a gente começa a perceber que, assim, você não está lutando contra ninguém. Você está tentando descontar uma raiva de um mundo, de alguma coisa emocional que pegou em ti. Mas você estava, tipo, na verdade, vencendo você. Sim. Então eu falo para as pessoas assim, a melhor forma da gente se enfrentar, a gente entender que o mundo depende das coisas que a gente faz com a gente primeiro. Então antes da gente conquistar o mundo, né, eu sempre falo, a gente tem que mergulhar primeiro. Sim. Né? Então é como se a gente mergulhasse para depois voar. Né? Então o começo desse processo é sempre interno. É como se a gente quisesse dominar o mundo, mas primeiro a gente domina a nossa casa, né? Depois o bairro, depois a cidade, o país. Então eu falo para as pessoas que assim, esse processo mental começa por aí. Né? E hoje, né, o mundo que a gente vive, a gente vê que as pessoas cada vez mais estão esquecendo de se olhar. Sim. A gente vê mães, né, que cuidam de filhos e esposo e ela não se olha. Ela não tem mais amor próprio. E aí a pergunta que eu faço, como é que a gente pode dar alguma coisa que a gente não tem? Será que esse amor que a mãe está dando pro filho é verdadeiro? É verdade. Então, ela gastar um minutinho, uma hora do dia dela, para fazer uma grande transformação total. Né? Que tu falou, mudou minha vida. Hoje eu vou todos os dias e eu não gosto. E eu falo, muitas pessoas não gostam. Só que a sensação e o benefício que traz, né, a recompensa que traz, isso é muito boa. E eu faço uma conta assim, muito simples das pessoas que não treinam, de repente começar a treinar. Se a gente pegar 3 horas por dia, pela American College, é considerada uma pessoa saudável. 3 horas por semana, desculpa. Então, se a gente pegar 3 horas, vezes 4 semanas, são 12 horas. De um mês que são 168 horas. Nossa. Então é metade de um dia para ganhar o benefício de um mês inteiro. Sim. A hora que a gente olha, o esforço não é tão grande. É difícil sair de casa... Num dia frio. Né? Porque a gente tem 365 motivos para não ir. É, exatamente. A gente só acha um para ir, né, a gente na verdade, só acha os outros 364. Porque a cama tá quentinha, depois mais 10 minutos. Hoje eu tenho que entregar um negócio no trabalho. Não escolhi minha roupa. Fica para depois, né? E aí a gente vê que esse processo interno, a gente começa a melhorar o nosso mundo. Porque você começa a ter rotina. Sim. Ah, vou treinar de manhã, então já tenho que preparar minha roupa da noite. Aí você fez um puta treino, saiu, conseguiu acertar o soco, treinou, acabou suada. Tu não vai querer comer a pizza, não vai querer comer um salgado no café da manhã. Então, os hábitos, eles são, né, acompanham pares, só que os bons. Porque os ruins, a gente vê que as pessoas vão chegando, tipo, um sistema mais depressivo,
E não tem mais pra onde ir. Quando você tá contra a parede, você tá contra a parede. Acabou, né? Então, e nesse trabalho que você faz de desenvolvimento mental mesmo, né? Que a pessoa tem que mudar ali a mentalidade dos hábitos, da forma como ela olha a vida e como ela se olha. E como você falou, o auto-amor, né? Da pessoa realmente se observar, ter esse cuidado. Para ela amar o próximo, ela tem que se amar primeiro. Exato. Né? Então, nesse sentido, nesse processo seu de laboratório que você viveu, qual foi a sua maior dificuldade, assim, Bruno, durante esse processo que você vivenciou, assim, na pele? Eu acho que assim, a gente vai se perdendo também. Porque nessa época que eu resolvi engordar de propósito, já tava com a minha agenda lotada de alunos. Tipo, já ganhava um dinheiro que era bom. E eu tinha dinheiro para poder fazer o que eu queria. Então, eu falo que eu me tornei alcoólatra nesse momento. Porque eu bebia uma garrafa de uísque no final de semana. Então, o que eu fazia? Trabalhava muito, tinha 16 horas de aula dando personal. Nossa. Tinha 42 alunos. Então, não vivia. Tipo, todo o dinheiro que eu ganhava era para minha mãe arrumar a casa, um parente que precisa de alguma coisa. A única coisa que eu fazia era comprar uns Air Jordan. Cheguei a ter mais de 40 Air Jordan em casa. Para suprir isso, ia chegar o final de semana, o que eu fazia? Eu queria fugir do mundo. Então, o que eu fazia? Mergulhava no álcool, tipo, para acabar essa loucura toda. E aí eu começava de novo a semana seguinte. E aí eu comecei a me questionar. Falei, como que eu falo para alguém, como que eu falo para o meu aluno que ele tem que dormir melhor, que ele tem que comer melhor e que ele tem que treinar bem? Se eu, sendo esse cara que devo ser o exemplo, torço para um aluno faltar para mim poder comer, treino correndo e durmo 4 ou 5 horas por dia. Não é conivente, não tem uma clareza nisso. Tem uma conexão, né? Só que esse processo de volta eu achei que seria fácil. Eu já fiz 2 vezes. Só que não é fácil, né? Não é, com certeza. Todo um processo de mudança. E eu só consegui mudar numa viagem que eu estava com alguns amigos. A gente foi para Búzios. A gente estava em 16 amigos. E a gente foi jogar futebol. E aí um amigo olhou para mim e falou assim, cara, você já percebeu que você é o único personal que está aqui entre nós? E o único que está de camiseta? Que aí foi o estado emocional. Que eu falei, opa, eu prometi alguma coisa e eu tô correndo contra isso. É como se eu estivesse perdendo a minha identidade, que eu prometi lá atrás quem eu queria ser. Desenhei o projeto Bruno, o projeto Homem Bruno. E pelas facilidades do mundo, tipo, agora eu posso comprar isso, agora eu posso ter aquilo. E eu fui me escondendo. Eu falei, deixa eu voltar para me resgatar. Sim. E hoje eu sou muito mais feliz, assim, sendo atleta, trouxe minhas marmitinhas, trouxe minhas coisas. A gente tava até conversando com o Davi. Ele falou, cara, mas não é difícil você trazer essas coisas, fazer isso. Eu falei, cara, é meu estilo de vida. Isso me Já faz é um bem hábito, hoje. né? Porque é isso, é que nem treinar. Treinei. Puta, que delícia ter treinado. Comi o que eu tinha que comer. Que delícia, sabe? Então, E você sabe o resultado que isso vai gerar na sua Com vida, certeza. né? Pro resto da vida, né? com Então, certeza. Mas daí, voltando no aspecto, né, de trabalhar cuidando de uma pessoa específica, você tem que entender os desafios de cada um que você tá treinando. Com certeza. Ontem eu vi, você é o treinador do Ícaro de Carvalho, Sim. né? E daí ele tava lá trabalhando, você falou, pode me dar esse celular aqui. Então você tem que chamar na chincha também uma hora, independente de quem quer que seja. Eu falo que assim, apesar de tudo, né? Assim, eu tenho um respeito muito grande por cada aluno. Sim. E esse respeito que eu tenho por ele, é isso que eu fiz. Por quê? Eu tinha amigo, de eu frequentar a casa dele, ele conhecer minha família, mas naquele momento ele estava me pagando para ser o treinador dele. Sim. E um treinador, ele tem hora que ele tem que abraçar, né? Tem hora que ele tem que aliviar, mas naquele momento, se eu não for duro com ele, tipo, eu tô, entre aspas, roubando o dinheiro dele. Tipo, não faz mais 5 não. Cara, você tá cansado, descansa hoje. Lógico que eu tenho que também ter a empatia e a sensibilidade. Eu já mandei aluno embora também. Que chegou com muito estresse de trabalho, aconteceu alguma coisa, fala, cara, hoje não tem treino, tu vai embora. Só que eu sou pago para extrair o melhor de cada pessoa. E a minha garantia de resultado é consistência. O tempo que essa pessoa vai estar fazendo o treino. sim. Então eu preciso manter ela por 1 ano, por 2 anos treinando. Então, que nem ali. Ou a vida inteira, né? Ou a vida inteira. Para ela Pra também conseguir fazer a vida inteira. E para ela também enxergar resultados, né? Exato. Porque o resultado nada é imediato, né? Esse é o grande equívoco que as pessoas cometem, né? Eu acho que a gente aprende isso com a musculação. Sim. Assim, eu vou usar a musculação, mas assim, Sim. o esporte, né? Porque o resultado não vem rápido. Sim. Né? Se a gente parar para pensar, uma faculdade demora 4 anos. Uma árvore um dia foi semente, Você né? entendeu? E assim, é um processo. Sim. E eu sei que as pessoas querem as facilidades. Só que aí eu pergunto, para mim, na verdade, assim, o sucesso vem através de um sacrifício. Por quê? Ninguém quer sair vencedor e falar assim, foi fácil. O podcast virou, tipo, o maior podcast do país e a gente não passou nenhum perrengue.
Vocês querem contar o sacrifício que vocês tiveram para fazerem, porque isso que dá aquela riqueza do negócio. E as pessoas querem a facilidade, só que quando elas têm as facilidades, elas veem que não conseguem segurar. Sim. Porque elas não aprenderam o processo. Que não é sustentável. Não entenderam não tem o raiz. processo. Exato. Isso, Bruno. É muito simples a gente ver as pessoas que ganham na Mega Sena. É. Pessoa ganha na Mega Sena, virou milionário de um dia pra noite, e sei lá, em 5, 6 anos, gastou tudo. Você fala, cara, como que você fez isso? Às vezes até menos. Às vezes em um ano acabou com o dinheiro. Exatamente. Hoje eu tava na academia de manhã, dando uma aula, tinha um ex-jogador de futebol. A gente tava conversando. Ele se aposentou esse ano e ele tava comentando sobre o processo, que ele tá investindo dinheiro, que tá cuidando de outros jogadores. Ele falou assim, cara, me doeu saber que 90% dos jogadores do alto escalão acabam com toda a fortuna em 5 anos. Pois é. Ah, sim. E a gente vê, né, os números, fala assim, cara, esses caras estão milionários, ganhando 100 mil, 200 mil por... Porque, assim, se não aprender a cuidar... E é o exercício físico também. A disciplina. Um pouquinho todo dia, 1% todos os dias. 1%. A gente 1% trouxe um todo amigo dia. nosso que ele tá na luta contra o sedentarismo, que fala hashtag 1% todo dia. Eu falo, tem a nossa metodologia, mas que ontem é uma das regras, 1% todos os E dias. você falou uma coisa bem legal, assim, como você é o treinador, de ser o espelho para o seu aluno. Com certeza. Né? E eu acho que isso é uma preocupação de muitos profissionais, de várias classes, né? Eu trago aqui o exemplo dos médicos, né? Às vezes você vai num cardiologista para tratar o coração, aí você senta na frente do médico, o médico fala, você tem que fazer exercício, tem que fazer isso e aquilo. Mas e o exemplo? Exato. O médico, ele tá ali, barrigudo, não se cuida, né? Você vê Tudo bem. cianótico fumando, né? Você vê que a pessoa tem uma vida corrida, óbvio. O Todo médico mundo tem. sofre com isso bastante, né? Mas ele também não se cuida, ele também não se ama, né? Se você não usa do seu próprio produto, né, da sua própria pílula, como você quer convencer que a sua pílula é a melhor coisa para mim? Né? Exatamente. Então, a pessoa precisa entender isso e assumir, de fato, para dar esse passo adiante e mudar isso na vida dela. E falando de dor, como você comentou das dores, né, que as pessoas têm com esse processo todo de mudança, né, de hábito, teve algum momento da sua carreira, né, que você atendeu alguém, uma pessoa que marcou bastante, assim, uma história que foi, assim, muito marcante na sua vida, assim, que você falou, puxa, essa pessoa, eu fiz uma grande diferença na transformação dela? Eu acho que, assim, na verdade, assim, eu sempre me considero a sementinha. Né? Se a gente pegar aquele filme antigo, Inception, né? Pra gente criar uma grande ideia, basta a gente plantar uma semente. E eu acho que eu sou essa pessoa, porque acho que não sou eu que conquisto. Sim. É você que conquista teu resultado. Sim. Eu, como treinador, como mentor, sou só o guia, né? De te mostrar onde você tá errando, ou, né? Vamos junto nessa guerra que eu também não sei. Então, é assim, é o papel de dar segurança ou, né, incentivar na hora que tem que incentivar. Mas teve algumas mudanças que eu vi, assim, que... É sempre aquelas que... Tem o Carlão, por exemplo, menino cadeirante. Chegou, a gente perdeu quase 20 quilos. Olha. E ele estava preparando para um processo do time de sobre rodas de Campinas, HD Camp. Ele era reserva e ele terminou o ano como titular do time, assim. Olha só. E pra gente treinar, a gente punha os cones na academia e tal. Então ele passava correndo com a cadeira na academia, assim. E as pessoas olhando assim, foi incrível que não foi só a mudança dele. Quantas pessoas mudaram por ver ele treinar na academia? Uau, claro. E o processo que ele teve de coragem de entrar num espaço, né, que... Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, mas assim, as pessoas começam a olhar com dó. E aí mudou a minha cabeça no dia que eu fui assistir o primeiro jogo dele. Primeiro treino, na verdade. Eu fui assistir o treino com um amigo. E sai muita porrada no jogo de basquete. Normal, imagina no jogo de roda, né? Sim. E 2 caras trombaram e caíram no chão na nossa frente. A gente foi querer ajudar. Os caras, cara, sai. Eu não entendi. Aí ele veio de canto e falou assim, cara, por que você tá com dó da gente? Uau. E eu falei, caraca. Olha. Que Verdade, lição né? de vida. Os caras estão jogando o jogo e assim, faz parte do jogo. Por que eu quero interferir nesse jogo? É o processo dele, entende? Olha só. Mas a mudança dele pra mim foi muito grande. Eu lembro de um cara que eu treinei também, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tomou um tiro, né? Eles estavam viajando com a família pra Bahia, ele tomou um tiro nas costas e estourou o tríceps dele também. Então o que o médico fez? Pegou o músculo das costas e trouxe pro tríceps dele. Então a gente teve que aprender, tive que reensinar, né? E criar um movimento novo para dorsal, para as costas, ser também tríceps. Então, nos primeiros treinos, a gente tinha que amarrar a mão dele até ele conseguir ter movimento de pinça. Então, assim, foi um trabalho muito difícil. O cara também ir pra academia. E, assim, eu amarrando a mão dele, o elastiquinho, ele fazendo força. E, no final, ele já tava trabalhando, tipo, de volta, fazendo serviços manuais em casa.
me chamou pra ir na casa dele, ver ele fazendo uma reforma, pregando uns pregos na parede, assim. Falei, caramba, tipo, é isso, assim. É um processo de reabilitação da pessoa, da função do braço da pessoa. Mas o legal entender que tudo é um processo. E como você disse, né? Nós, seres humanos, queremos tudo para ontem. A gente não quer esperar o processo. Mas se a gente começar a parar para analisar quem nós éramos antes e em quem a gente se tornou. Tudo bem que tem algumas pessoas que vai falar, mas eu ainda não me tornei nada. Mas será que você já entendeu o seu processo? Que isso foi o que você disse. Eu emagreci 2 vezes, mas eu só na 3ª consegui entender todo o processo. Eu sempre falo assim, o que importa é quem você se torna no meio do caminho, na verdade. Sim. Porque, tipo, eu sempre tiro das pessoas assim, não é o físico. Um shape bonito, né? Uma menina com uma barriguinha, uma bunda bem desenhada. A gente sabe que é um processo de uma vida de várias construções e desconstruções que ela veio fazendo no meio desse caminho. Né? Ela parou de comer o chocolate na TPM, ou diminuiu o chocolate na TPM. Ela parou de comer alguma coisa de manhã. Começou a computar os horários que ela ia treinar. Então, são processos que a gente... E isso que, na verdade, que constrói um grande resultado. Então, eu sempre falo que, assim, se a gente for falar sobre o shape... Eu falo assim, não adianta chegar no shape, eu falo para todos os meus alunos, sem saúde. Claro. Então, tem um processo, tem umas etapas que a gente precisa vir colocando. E o processo é isso. Quando a gente olha para uma pessoa bem treinada, eu acredito muito nisso, que eu olho e eu vejo o tamanho do esforço. E é diferente, porque, por exemplo, a gente está aqui. Eu falo que, assim, é a única coisa que a gente consegue levar com a gente, medir um status o tempo todo. Porque eu não sei que carro que tu tem, mas eu sei que tu treina todos os dias. Eu consigo olhar, consigo ver que vocês treinam todos os dias. Mas eu não sei que carro que você tem. Então, não importa o carro, mas o teu esforço diário tu tá carregando com você, sabe? E assim, eu percebo que quando eu não vou, e as pessoas... Porque normalmente eu até posto o que eu tô fazendo, né? Para incentivar, porque eu incentivando outras pessoas, eu tô me incentivando. Como hoje eu precisei ver você treinando para me incentivar. E daí as pessoas começam a me cobrar, eu falo, não, peraí, então eu tô no caminho certo, que eu tô incentivando as pessoas a continuarem no processo, porque elas estão vendo o meu caminho. Mas eu queria aproveitar essa deixa, Bruno, te perguntar assim, muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo estão passando por um desafio muito grande de estresse, de desânimo, depressão. E é muito difícil, quando a gente está com esse processo, a gente conseguir ter, mesmo que o incentivo de outra pessoa, ou lembrar que se sai do treino motivado, é muito difícil. Como que a gente pode ajudar essas pessoas, Bruno? Eu acho que, assim, eu acredito muito numa máxima. Não sei se fui eu que criei, mas, assim, se você correr, o bicho pega. Se você parar, o bicho engole. Só que se você avançar, o bicho some. Parece que é fácil de novo, né? Porque o Bruno passou o processo. Não. Assim, você não precisa, da noite pro dia, treinar 7 vezes por semana. Não precisa ir pra academia. Muitas pessoas procuram a gente assim, mas eu não consigo ir pra academia. Eu tive uma aluna uma vez, é uma menina bonita, toda tatuada, cabeça de um lado da cabeça dela raspado. Então você acha que é uma pessoa com uma puta personalidade. Fui num café, conversei com ela, a gente fechou. Primeiro treino, tô dentro da academia dando aula, uma mensagem dela, tô aqui fora. Falei, pode entrar. Não, vem aqui fora. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Saí lá pra encontrar ela. Falei, o que aconteceu? Eu tive um trauma numa academia, um cara tentou abusar de mim e eu não consigo entrar. Puxa. Eu falei, caramba, e agora? Falei, vamos fazer o seguinte, tu vai pegar na minha mão, a gente vai entrar pra dentro da academia, a gente vai subir na esteira e você vai ficar 5 minutos olhando pras pessoas. Vai ser seu treino hoje, depois a gente vai embora. Porque o que eu queria mostrar pra ela naquele momento? Que as pessoas, parece que todo mundo se importa muito com a gente. Só que as pessoas não se importam tanto com o que a gente tá fazendo. As pessoas ficaram... Eu fui mostrando cada pessoa pra ela, assim, na academia. Uma pessoa olhava pra outra, voltava a treinar. Porque as pessoas são egoístas. E eu entendo o processo doloroso dessa pessoa. Só que eu falo pra ela, um passo, uma flexão é 100%. Então, assim, não consigo fazer nada. Senta e levanta da cadeira que você tá agora, 10 vezes. Tu já treinou hoje. Uau. Isso que eu consigo fazer hoje. Bruno, hoje esse é o meu limite. Ok, amanhã a gente faz 12. Não consegui 12, consegui 10. Tá bom. Volta no terceiro dia de novo. Por quê? Porque é construção. É o processo. É a regularidade que você constrói. Exato. Né? O faixa preta
é um faixa branca que começou e não parou. Porque essas dificuldades, eu falo isso quando eu trabalho da forma individual, essas dificuldades todo mundo tem. E eu não tiro a dificuldade de ninguém. Por isso que eu trabalho de forma individual. Porque assim, cada pessoa é um mapa, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem um problema a ser quebrado. Não tem como eu chegar com um caderno aqui e falar assim, ó, essa é a ficha de... Sabe aquela nutricionista de gaveta? Porque eu preciso entender quais são os seus traumas, quais são suas dificuldades, por onde eu começo. Você faz um trabalho não só de personal, mas quase de um psicólogo ali do lado da pessoa. Eu tenho 2 formações em terapeuta também para poder entender esse processo, para colocar dentro do treino. Porque é fundamental isso. Isso ajuda muito, porque uma coisa puxa a outra, né? O estado emocional da pessoa influencia diretamente, né? No output dela ali. Mas é o que vocês falaram. Todos vocês começaram por uma emoção. Sim. Foi, o gatilho foi emocional. E assim, é batata. Tipo, o meu namorado falou alguma coisa, eu não consegui subir uma escada, acabou a força do meu trabalho, eu não consegui subir a escada. Eu me senti alguma coisa. Eu comecei a correr, por exemplo, por causa de estresse no trabalho. Então, tá vendo? Foi esse sempre gatilho. uma emoção. Então, se eu não consigo conectar a mente e o corpo, eu não consigo levar a pessoa para outro patamar. Porque se eu quero levar só pelo corpo, é só o ego. Sim. E se eu quero só o meu resultado, não me importando contigo, não é o seu ego ainda, é o meu ego. Claro. Então eu quero um resultado em cima de alguém que, por número, não. Eu quero uma mudança de vida, uma transformação. Sim, com certeza. Então tem que ter a mente e o corpo junto, conectados. E até um lado mais espiritual, assim, de você se entender, né? Eu não sei qual que é a religião de cada pessoa, mas assim, eu acho que a mente, o corpo e o lado espiritual, assim, são a tríade de qualquer pessoa que tá muito bem estabelecida. Então, assim, eu sempre falo, começa pela mente, porque a mente começa por uma decisão, né? Algum sentimento gerou um pensamento, o pensamento vai gerar ação, e aí a gente começa o processo. Mas se a gente não trabalhar isso aqui, não sai do lugar. Não sai ação. Porque eu sempre tenho que trabalhar para perguntar para a pessoa por quê. E aí a gente cria o como. Porque quando a pessoa começa, né, todo mundo tá vendo assim, a Pri tá desesperada para fazer alguma coisa, tá correndo para lá. Eu, como treinador, qual que é o meu papel? Te perguntar por que você tá correndo. Porque isso vai ser gatilho. A hora que você quiser desistir, falar, lembra de onde você tava lá atrás? Você quer voltar para lá? Não, Bruno, você tá certo. Eu vou continuar treinando. Então, assim, é sempre um processo da gente voltar pro passado e olhar que, assim, não quero mais isso aqui. Sim. Por isso a importância, né, de ter um mentor, né, um preparador. Porque não é só a importância no exercício, que isso é o maior, né, para não se machucar, para entender como que você vai fazer os movimentos. Mas uma para você continuar e outra para você até... O seu preparador, né, no caso você, vai ajudar até a pessoa a conseguir se conhecer mais e mais e mais. Sim. Eu acho que esse ato do exercício físico é a maior forma de autoconhecimento. Com certeza. Tu sabe o dia que você tá brava pra dar soco pra cacete, o dia que você tá mais técnico, não, hoje eu quero, o dia que você quer conversar. Então é o único momento do dia que você tira pra você e você pode escolher o que você quer fazer pra você. Você tá em casa, você assistiu Netflix, queimou uma lâmpada, puta, tem que ver a lâmpada. No treino é o que você quer fazer. Sim. E outra, tô treinando, eu vou descobrir onde que eu falho, como que eu funciono na minha falha. Todos os dias eu saio de casa, vou pra academia, sabendo que eu vou falhar, que vai ter alguém mais forte que eu talvez volte frustrado por tudo isso, só que é só isso que me deixa mais forte. Que a gente volta para aquela questão que eu falei, sinônimo de vencer é o sacrifício que tu faz. Sim, quanto de não que tu fala para as coisas. Você não precisa ser bom em tudo, em uma coisa só. Então é falar não para um monte de coisa para conseguir conquistar um resultado, sabe? Com certeza. Bom, estamos indo para o final. Que pena que tá acabando esse bate-papo, que tá uma delícia aqui falar sobre eu fico feliz que foi bom. Esse tema. E no final, a gente sempre pede para o nosso convidado trazer uma mensagem de impacto. E como você falou de legado do seu avô, que a sua intenção é continuar esse legado do seu avô, o que você gostaria de compartilhar com quem está assistindo e ouvindo a gente aqui, Bruno? Eu acho que foi muito isso que a Vivian falou, assim, mudando a tua vida, você está mudando a vida de muitas outras pessoas. Né? Você vê, meu avô começou por uma escolinha, mudou a vida de todos os meninos na escolinha, mudou a minha vida, que ele não está vendo mais, e eu continuo mudando algumas vidas, que mudam outras vidas. Então, assim, se olhe um pouquinho mais com amor, né? Não aceite as coisas
que todo mundo te impõe, né? Porque hoje eu vejo as pessoas aceitando cada vez mais. Esse é o trabalho que você merece, esse é o casamento que você merece. Eu acho que assim, tu merece de fato, né? Tu conversou, tu tá se olhando com amor, né? Tu tá se olhando mesmo antes de olhar para o mundo. Então acho que começa por aí, né? Assim, tipo, o amor próprio, né? A coragem de ser imperfeito, né? A coragem de poder saber que você vai falhar na academia, você vai falhar, que é isso que te constrói, né? Essa busca de identidade, sabe? E aí eu finalizo com a nossa frase, que é ser mais que ontem todos os dias. Que eu acho que assim, o sentido da vida, né? Se todo mundo tentar ser um pouquinho melhor em cada atitude, toda a comunidade, todo mundo vai ser melhor. Porque assim, não é só melhor fisicamente. Né? Eu quero ser um melhor filho, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser um melhor amigo, eu quero ser um melhor professor. E como que eu faço isso? Me melhorando a minha própria máquina. Com certeza. Então, é sobre ser mais que ontem a mensagem que eu deixo. Todo dia um pouquinho mais. Superar a si mesmo. Exato. Sempre você contra você. O maior investimento que a gente pode fazer é na gente mesmo. Eu sempre falo isso, porque assim, se a gente pensar nas empresas... Sim. A gente vê, às vezes passa muitas pessoas investindo muito tempo na empresa e não acha que está errado, mas se de repente essa empresa quebra, o que você investiu em você? Sim, exatamente. Sabe? Então, assim, invista em você também. Com Sensacional. Certeza. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, por você nos inspirar e também poder inspirar outras pessoas que estão aqui. Aproveita e deixe seus contatos, como que as pessoas conseguem te achar? No Instagram, @treinador_Bruno_Barbosa. Lá tem contato da minha equipe, para quem quiser entrar para consultoria. E pode me chamar lá, vou estar conversando, sempre abro caixinha de perguntas para estar tirando dúvida do pessoal. Então, só chamar lá que a gente vai conversar. Quero saber da tua história também. Sensacional. Legal. Muito obrigado, Bruno. E eu que agradeço. Por aceitar o nosso convite. Sempre que chamar eu venho. Eu gosto de falar. Se deixar, a gente fala um monte. A gente ficaria aqui a tarde inteira. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal e quer saber mais, olha lá, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, se inscreve lá no canal do Bruno. E muito obrigada por estar aqui conosco em mais um episódio e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.